Esse menino, ele tinha tudo para morrer. Ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para não querer falar em Deus, porque ele nunca teve um movimento. E a minha satisfação de ajudar ele e encheu meu coração de alegria, porque todo momento de tarde ele dizia para mim: tio, vem aqui me dar um beijo. Tio, sabe o quanto eu te amo? E o mais impressionante não são as palavras que ele estava dizendo para mim. O que mais alegrou meu coração é que esse menino não desistiu. Ele fez o primeiro grau, ele fez o segundo grau, ele fez faculdade. E hoje ele ganha um bom salário como um dos auditores do Banco Sicredi, sem movimento nenhum. E no texto desta noite nós vamos entender um pouco das coisas que nos é oferecida e o que a gente faz com isso. Amém? Abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4, né? Nós vamos estar entrando hoje no capítulo 4. Nós vamos estar entendendo sobre a tentação de Jesus. A gente já viu sobre o batismo a semana passada, o início do ministério do Senhor Jesus. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais dentro do Evangelho. Amém? Nós vamos ler até o 11, tá? Do 1 ao 11. Diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. E então Jesus lhe respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo o deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai amado, nos colocamos, Pai, na Tua presença, Pai, nesta noite, neste momento, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e o que o Senhor tem colocado em nossos corações, para que possamos entender cada vez mais o propósito que o Senhor tem a cada um de nós, Senhor, que possamos ser alimentados pelo Espírito através da Tua palavra, Senhor. Por isso, Paizinho, eu te peço, abre os ouvidos, meus irmãos, abre o coração, Pai, todo o entendimento, Senhor, para que a palavra, Pai, venha frutificar, Senhor, no coração deles, Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vimos aqui que quando Jesus ele é batizado, né, o Espírito Santo vem em forma de pomba, e sai uma voz do céu e diz: esse é meu filho amado, com o meu comprazo. Após Jesus é levado pelo Espírito, veja bem, é levado pelo Espírito de Deus até o deserto, para jejuar 40 dias e 40 noites, e lá ele foi tentado pelo diabo. E o que é a tentação? Você já se perguntou? O que significa ser tentado? O que significa tentação? A tentação é aquilo que os nossos olhos vê,
ou nossos ouvidos ouvem, ou nosso nariz sente cheiro, ou as nossas mãos podem tocar, que desperta dentro de nós uma vontade de possuir, de fazer, de ir, de cheirar, e a gente não resiste, mesmo sabendo que essas coisas, ela não compete a nós, cristão, que a gente não resiste e cede ao tentador. Porém, Jesus Cristo, ele vai para o deserto, e no momento de maior fome de Jesus, no momento que ele não tinha nada para comer, a gente sabe que quando a gente fica sem se alimentar, ali 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, o nosso corpo ele começa a pedir o alimento, a gente começa a ficar fraco, uns começam a suar, outros começam a tontear, porque falta em nós energia para se manter. Então, nesse momento de fraqueza da carne, o diabo vem e fala com Jesus e diz para ele: se tu realmente é quem tu diz ser, olha para essas pedras e ordene que ela seja pão. Em outras palavras, ordene que seja pão e mate a tua fome, porque está passando fome. Jesus, ele tinha escolha. Se ele dissesse, eu creio que aquelas pedras se transformariam em pão e ele se alimentaria. Porém, Jesus, ele parte do princípio, do propósito do qual ele foi enviado. E ele venceu essa tentação dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica um exemplo para nós, que nem mesmo a fome, naquele momento, Jesus não se desviou do seu propósito. Não bastante, Satanás ele vem e leva Jesus ao ponto mais alto do templo, né, o pináculo, né, o ponto mais alto do templo. E lá ele diz para Jesus: te joga daí, porque é dado ordem aos anjos para que, se caso alguma coisa acontecesse, eles te seguram pelas tuas mãos e tu não tropece. Então te joga, que nada vai acontecer contigo, não tenha medo. Porém, Jesus mais uma vez ele responde ao diabo: não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Então o diabo ele pega Jesus, leva no monte mais alto e mostra todos os reinos e toda a sua glória, e ele oferece a Jesus: tudo isso eu te dou se tu se prostrar diante de mim, tudo eu te darei. Então Jesus ele expulsa o diabo dizendo: saia daqui, porque também está escrito. É algo forte, meus amados. Somente ao nosso Deus nós devemos prestar culto. E muitos amados, eles não têm entendido a tentação de Jesus. Todas as vezes que Jesus venceu a investida do diabo, e muitas pessoas têm cedido à tentação. E a tentação, meus amados, ela é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher ou não a tentação, de ceder às vontades de Satanás ou não. Quem é acostumado a roubar, ele veja um objeto, ele fica tentado a roubar, mas ele tem uma escolha de roubar ou não. Ao suicida, ele é tentado a se matar, mas ele tem uma escolha de se matar ou não. Ou talvez o homicida, ele tem uma escolha de matar ou não. Só que esquecemos de Deus. Ao marido infiel ou a esposa infiel, eles têm uma escolha de trair ou não, é uma escolha.
A pessoa que tem um problema que a gente vê muito aí de estrupo, o tarado, ele tem uma escolha de fazer o mal ou não fazer o mal, tudo é uma escolha. Quem é viciado em jogo, ele tem escolha de jogar ou não jogar, amados. Tudo é uma escolha. E quando nós, sabendo que é errado, a gente faz, então a gente perdeu. Perdemos aquilo que o Senhor tem no nosso coração e cedemos ao diabo. Nos prostramos ao diabo. Quando a gente não consegue sair fora de uma tentação, quando a gente não consegue resistir àquilo que é colocado diante de nós, então a gente está prestando culto ao diabo, não a Deus. Porque a tentação foi mais forte do que a palavra que está dentro de nós. Jesus Cristo, ele tinha tudo para ceder, ele tinha fome, ele estava fraco naquele momento, mas o que estava forte nele, inserido nele, era o propósito de Deus e a confiança que ele tinha no Pai que o havia enviado. E nós temos essa convicção a quem nós servimos, de verdade, a quem nós estamos prestando culto, a quem nós estamos nos curvando. Quantas tentações nós temos vencido? Ou quantas tentações têm nos vencido? E não são só essas coisas que eu falei, mas são tantas outras dia a dia. O diabo nos oferece tantas coisas dia a dia, que ela não vem da palavra do Senhor, que ela não vem do que está escrito na Bíblia, mas ela nos dá prazer, ela nos dá vontade. Até o camarada lá que tem, né, a gula, né? Quando ele chega numa padaria, o que seus olhos veem são aqueles doces bonitos, né? Aquela padaria cheia, recheada, aqueles doces bonitos. Mesmo que ele não tenha fome, mas ele está sendo tentado em comprar e consumir aquilo porque os olhos estão vendo. Não é verdade? Comigo já aconteceu isso. Chegar numa padaria, ver um doce bonito e eu ficar tentado a comprar aquele doce, mesmo eu não tendo fome. Ou talvez mesmo sabendo que aquilo vai me fazer mal, mas sabe aquela vontade, aquela coisa que enche, que vai alimentar a carne, que vai me trazer uma tranquilidade, uma euforia, e muitas vezes eu acabo cedendo, as pessoas acabam cedendo, porque não resistimos ao estímulo da tentação. E assim, N coisas na nossa vida, todos os dias, temos que vigiar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus. Eu mesmo já contei aqui na igreja, já fui tentado pelo diabo de me matar. Simples. Eu estava depressivo, a carne estava fraca, o espírito estava enfraquecido naquele momento. Então o diabo veio sutilmente e disse: tira a tua vida, é mais fácil, é rápido, tu não vai sentir dor, tu não vai fazer falta para ninguém. Olha só, tua mulher está dormindo, teu sogro está dormindo, teu filho está dormindo, ninguém nem está dando bola para ti, tu está sozinho aí de madrugada. Se tu tirar a tua vida, amanhã eles não vão ver nada, já foi, é rápido. Porém, do outro lado, o Espírito Santo dizia: não faz falta. Isso é o que o diabo diz, mas tu faz falta sim. Faz para mim, porque eu sou teu Deus. Eu te dei um propósito, eu te encaminhei, eu te instruí. Para mim tu faz falta, e não é a tua hora. Eu me lembro do desenho do Pica-Pau, né? O diabinho do lado e o anjo do outro, né? Amados, isso é uma escolha. A quem eu quero ouvir? A quem eu quero buscar? Naquele momento eu dei ouvido ao Espírito Santo de Deus, disse: afasta-te de mim, diabo. Eu não vou tirar a minha vida, mas não, porque eu sei que há um propósito de Deus na minha vida. A convicção de Deus foi mais forte, amado. Eu não me curvei à chantagem do diabo, mas muitas pessoas têm se curvado, têm tirado a própria vida. Mas eu sei que nós somos um povo escolhido de Deus, e a palavra de Deus está sobre nós, e isso vai nos induzir a prestar culto somente ao nosso Deus.
Mas a gente tem que ter convicção dentro da palavra, buscar todos os dias a palavra de Deus, não deixar a tentação falar mais alto do que o nosso espírito. O diabo, ele aproveitou a fome de Jesus. Jesus não cedeu. O diabo, ele tentou a morte de Jesus. Se Jesus se jogasse, os anjos não o ajudassem. Então Jesus, ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. E quando nós tentamos a Deus sem estar alicerçado na palavra, nós vamos perder. Quando a gente desafia o nosso Deus, nós vamos perder. A gente põe Deus à prova, nós vamos perder. Porque a maior prova, ela está dentro da palavra, aquilo que transforma o nosso coração, aquilo que transforma a nossa casa, aquilo que transforma todo lugar que a gente está. E tudo é uma escolha. Jesus escolheu a não resistir às investidas de Satanás. Muitos têm escolhido a não resistir, têm uma vida alicerçada em Deus, mas isso é um processo de busca, de jejum, de oração, de meditação na palavra, de busca intensa, para a gente não ser tentado por Satanás. O livre-arbítrio de Deus é real, e Deus não diverge com o seu livre-arbítrio. Se Ele deu o livre-arbítrio, Ele permite que você faça a escolha, e Ele vai agir conforme a tua escolha. Nós culpamos a Deus tantas vezes. Deus, por que que tu permitiu? Deus, por que que tu me deu a doença? Deus, por que tu fizeste isso? Por que tu não fizeste aquilo? E esquecemos que tudo na nossa vida é fruto das nossas escolhas, amado, não é de Deus. Deus, Ele já enviou Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Mas quando a gente não busca esse Cristo, a gente está tendo uma escolha, e nós vamos ser responsáveis unicamente pela escolha. Muito obrigado. Então, essa noite, nesse tema da tentação, nós temos que saber que a tentação, ela é uma escolha, está na sua vida, está dentro de você, inserido em você. O que você vai escolher? Deus, Ele sempre mostra dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. A porta é estreita, a porta larga, caminho do bem, caminho do mal. Deus sempre te dá a oportunidade de você escolher. Quando o diabo, ele vem e coloca todas essas coisas para Jesus, ele deu a oportunidade para Jesus escolher. E muitas vezes a gente fala, né, aquele pastor lá, agora ele é candidato, que ele não vai se corromper, ele vai lá e se corrompe. Foi Deus? Saiu do propósito? Não, de forma nenhuma. O propósito de Deus é imutável. Quando Ele tem um propósito na nossa vida, o Senhor, Ele cumpre, desde que nós escolhemos estar dentro do propósito. Se alguém se corrompe, não é Deus, é a sua escolha se corromper. Quando eu vou dar uma rasteira num colega, é minha escolha derrubar ele, dar uma rasteira nele, não é Deus. Nós temos que pensar dessa forma, no livre-arbítrio, na escolha, de ceder ou não às tentações da nossa vida, e elas são muitas, diariamente, amado. Se eu falar que não é, eu vou estar mentindo, é todos os dias. Nós temos que estar vigiando para não cair na tentação do diabo, não cair na cilada do diabo. E cada dia mais, amados, cada dia mais,
As coisas do mundo, elas têm tentado a nossa juventude da igreja, ela tem tentado, às vezes, até os casais, as famílias já alicerçadas, com mentiras, dizendo que é fácil assim, que é bom fazer assim, né? Induzindo o marido a uma traição, induzindo a esposa a uma traição, porque é fácil. É que está sendo pregado aí no mundo. Casais hoje estão casando já com a certidão de divórcio pronto para ser assinada do lado. Famílias não estão passando mais do que 15 anos. É Deus? Não, é a escolha. Tudo é motivo para briga, tudo é motivo para separação. São escolhas. O cara que bebe, ele tem escolha de beber ou não. O cara que fuma, tem escolha de fumar ou não. O cara que se droga, ele tem escolha de se drogar ou não. Nem o diabo e nem Deus pega da mão e diz, agora tu vai fazer dessa forma. Não. As opções são dadas, mas a escolha de fazê-las é individual. É nossa, é de cada um de nós. Então eu quero que você saia essa noite daqui com esse pensamento. Tudo que acontece na nossa vida são frutos das nossas escolhas. Se nós escolhermos mal, vamos estar mal. Se nós escolhermos bem, vamos estar bem. Até uma briga de casal dentro de casa é uma escolha. É uma escolha. Ou eu vou ceder a briga ou não vou ceder. Eu vou acrescentar para que continuar brigando, ou eu vou conseguir mudar o foco e acalmar. Tudo é consequência da escolha. Jesus, ele disse, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer o mundo. Desde que as escolhas de vocês estejam em Cristo Jesus. Dentro da palavra. Na busca da palavra do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo a profundidade desse texto? Vocês estão conseguindo perceber quantas escolhas ruins a gente tem feito ao longo da nossa vida? E culpamos a Deus depois? Jogamos na conta de Deus os nossos erros? E é o que eu mais tenho escutado, amado, quando eu converso com pessoas desviadas da igreja, é Deus não me ama. Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Deus, Ele me odeia, por isso eu estou nessa situação. E não é uma verdade. Deus nos ama a todos nós da mesma maneira. Ele não ama a mim a mais, porque eu sou pastor, e ama menos uma pessoa que é da rua. Não, Ele ama na mesma proporção. O que faz a diferença é que eu escolhi estudar e ser pastor. Eu decidi andar no caminho de Deus. Isso faz a diferença. É a minha escolha. A gente pode voltar lá em Saulo. Saulo era perseguidor do Filho de Deus, mas quando ele conhece a Jesus, ele escolheu andar com Jesus. Ele não foi mais perseguidor, ele foi perseguido. Ele mudou a sua posição, porque ele fez uma escolha. Quantas vezes eu vejo esse aquele cara se recuperou, foi para a clínica, agora ele estava andando lá na igreja, ele estava pregando, ele estava orando e Deus não amou ele voltou para a droga. Não, Deus estava amando, Deus estava ali, sabe, contemplando uma alma salva. Aí o diabo vem e coloca ao lado dele a tentação, e ele cai, porque ele cede, simplesmente ele cede à vontade de Satanás. E a conta vai para quem? Para Deus. Então a gente tem que ter essa convicção, meus amados, que tudo na nossa vida, ela é baseada nas nossas escolhas. O diabo, ele vai tentar sim, ele vai mostrar o que ele tem para vocês sim, ele vai induzir, sim, vai, mas o nosso Deus é poderoso para fortalecer a tua vida e você fazer a escolha certa. Fazer a escolha certa de seguir o caminho de Deus ou não, de andar com Ele ou não, ceder à vontade do Senhor, que é pura, justa e palavra verdadeira e viva. Então a sua vida começa a ter um novo sentido.
Aí então a sua vida começa a avançar um passo a mais em direção ao reino de Deus. E eu nunca vou esquecer de uma conversa de Jesus com seus discípulos. Quando eles estavam à mesa perguntando quem era o mais amado, quem era o maior entre eles. Quem sentaria ao lado de Jesus na glória ou quem não sentaria? Então Jesus, ele quebra tudo aquilo ali, porque ele ama todos na mesma proporção, da mesma forma. Não tem um filho preferido, tem um filho que se coloca mais na presença do Pai. Então parece que é o mais próximo. Por quê? Porque faz a vontade do Pai. É assim nos nossos lares, quando a gente tem muitos filhos, né? Tem aquele filho que é mais rebelde, tem aquele filho que faz mais a vontade do pai. Não é que o pai ame mais aquele filho, é que aquele filho, o outro filho rebelde, ele se distanciou do pai. Não foi o pai que se distanciou dele. É assim na nossa vida. Mas porém Jesus, ele disse, nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Então ele coloca João Batista entre todos nascidos de mulher como maior. Porém Jesus também diz, mas o menor no reino dos céus, esse é maior do que João Batista. Aonde nós estamos em relação a João Batista? Para onde nós estamos indo? João Batista está subindo, e nós? Aonde está o nosso degrau com Deus? Para um dia nós sermos o menor no céu, ou pelo menos se aproximar um pouquinho de quem João Batista foi, de quem os apóstolos foram, de quem aqueles que deram a vida pelo Evangelho foram, daqueles que sacrificam a sua própria vida para fazer a vontade do Pai, aquele que se sacrifica a si mesmo para fazer a vontade do Pai. E lembro mais uma vez, tudo é uma questão de decisão na nossa vida. Falar bem das pessoas ou falar mal, de amar ou não amar, se sacrificar ou não se sacrificar, de levar a palavra de Deus dentro do nosso coração ou não levar. É sim, é uma escolha, amados. Eu espero que nessa noite vocês escolham realmente estar com Jesus e botar sobre os seus ombros a cruz que Ele deu a cada um de vocês. Não escolha um caminho mais fácil, não escolha as coisas boas que enchem nossos olhos, alegram o nosso coração, mas busca aquelas que o Senhor tem colocado na nossa vida, aquela palavra que o Senhor tem confiado a cada um de nós, na nossa individualidade. Só dessa forma, meus amados, nós vamos alcançar o reino do céu. Só dessa forma nós vamos se aproximar mais do nosso Deus, do nosso Salvador. Aí eu creio que nós vamos estar alegrando o coração do Pai, porque Ele vai estar vendo o nosso esforço, o nosso empenho. Aplicando o texto durante essa semana, leia novamente esse texto de Mateus e reflita sobre as tentações que lhe são oferecidas todos os dias pelo diabo. Leia isso e reflita. Reflita sobre todas as vezes que Jesus resistiu, nos dando exemplos em sua atitude de resistir às tentações. Estude o texto e reflita como tem sido a tua vida cristã, como tu tens resistido às tentações. Amém? Lá do outro lado do nosso folhetinho, tem uma pergunta que diz assim: o que eu aprendi sobre a tentação de Jesus? O que eu aprendi para ministrar na minha vida? Mas abaixo dali, durante a nossa vida cristã, seremos tentados pelo diabo inúmeras vezes. Jesus, ele deu um grande exemplo de como resistir às tentações e afastar o diabo de nossas vidas. Jesus, ele foi firme em suas palavras, pois ele sabia o propósito de Deus em sua vida. E você sabe o propósito de Deus, que Deus tem na sua vida?
Você conhece o propósito que Deus tem na sua vida? Você já meditou nisso? O que é que Deus está esperando de cada um de nós? Conseguimos entender o verdadeiro significado de resistir todas as tentações? Sabemos que tudo o que alimenta a carne pode nos levar ao pecado? E somos tentados todos os dias com falsos prazeres que nos afastam de Deus? Exemplos: o vício, a prostituição, a pornografia, o adultério, fofoca e falso testemunho contra os nossos irmãos e etc. E contra qual pecado você luta? Você entendeu verdadeiramente o significado de tentações e como resisti-la, uma vez que o próprio Jesus nos deu exemplo? Sim ou não? Devemos estar sempre focados no propósito de Jesus em nossas vidas. Não ignore o sacrifício da cruz. Ele nos deu muitos exemplos de amor. Sejamos nós, discípulos, também nos tornando exemplo da palavra e do caráter de Jesus. Amém? Eu acho que ficou bem explicado dentro desse texto que eu escrevi aqui. Que você leia realmente, medite na palavra, procure, amados, examinar dentro de nós, nos examinar o que é tentação, o que é que nós estamos sendo tentados, o que é aquela voz, sabe, de Satanás do nosso lado nos induzindo a fazer coisas erradas. Vamos começar a quebrar isso na nossa vida. Vamos começar a confiar mais em Deus e permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida cada vez mais. Amém? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária. Somente dessa forma, amados, nós vamos se aproximar cada vez mais do propósito do Pai. Amém? Entenderam? Entenderam mesmo? Então eu vou trazer uma folha que eu fiz, uma provinha para vocês fazerem. Amém? Glória a Deus, é brincadeira, né? Mas Deus é poderoso, Deus é bom e Ele ama cada um de nós. Nos colocamos em pé. Enquanto o louvor vai tocando, enquanto nossos irmãos vão tocando um louvor de adoração, medite na sua vida agora. Faça uma autoanálise da sua vida cristã, não de quem você era no mundo, mas de quem você é hoje na presença de Deus. E olhe dentro do seu coração a quem vocês têm dado mais ouvido, se é Deus ou se é o diabo, nas pequenas coisas que tem nos levado ao pecado e nos afastado do Senhor Jesus. Amém? Faça esse exercício mental. Deixe o Espírito Santo falar com você essa noite. Deixe Ele ministrar no teu coração e apontar aonde estão as nossas falhas. Senhor Deus, Senhor Pai amado, como igreja, Pai, nós oramos a Ti, Senhor, porque sabemos que o tentador, Pai, todos os dias, Pai, tem nos induzido ao pecado, Senhor. Tem nos induzido, Pai, às escolhas erradas, Senhor. E muitas vezes sofremos com as nossas escolhas, Pai. Muitas vezes, Pai, a gente acha que está fazendo certo, Pai, mas nós erramos e nos colocamos em choro na Tua presença, Pai. Venha, Senhor, encher o nosso coração, Pai. Venha nos fortalecer com a Tua palavra, com o Teu imenso amor, Senhor. Venha, Pai, fazer a diferença de uma vez por todas nas nossas vidas, Pai, nas nossas escolhas, Senhor, para que nós podemos vencer o tentador, Senhor. Para que nós possamos, Pai amado, nos aproximar cada vez mais do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Senhor. Nos livra do laço do passarinheiro, Pai, nos fortalece, Pai, aonde nós estamos sendo fracos, Senhor. Nos induz, Pai, a Tua palavra verdadeira, a palavra viva, Senhor, que tem nos abençoado, Senhor. É o que nós pedimos essa noite como igreja, Senhor. Que as Tuas mãos poderosas, Tuas mãos abençoadas, Pai, estejam sobre nós, Pai. Que as asas dos Teus anjos, Pai, estejam, Pai, nos protegendo, Pai, de todo o inimigo, Senhor, e de tudo aquilo que é lançado na nossa vida, Pai. É o que nós pedimos, Senhor,
É o que nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está conosco, Pai. É o que nós, Pai, colocamos essa noite nas tuas mãos, crendo, Pai, que o Senhor já está olhando por nós, Pai. É o que nós pedimos, o que nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.